Fala galera, boa noite Leda do Paraguai assistindo a nossa live. Boa noite Lidiane, Kelvin, Amanda. Vamos esperar o Pedro entrar aqui, acho que ele já apareceu. Na última. Pedro chegar aqui que a gente começa. Boa noite Nemias, Nemias super feliz, o primeiro marido formado pelo time. Acabou de casar e aí o nosso Tinder literário já tem um casal formado. Não sei se tá dando eco aí esta bagaça. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Tá me ouvindo, Pedro? Cara, tá perfeito. Pra mim tá tudo certo aqui. Pronto. Se tiver qualquer problema no áudio aí, na câmera, vocês avisam que na última live que eu fiz compartilhada assim, deu um treco no eco. Pra mim tá dando eco, mas tá tudo bem. É Então, porque tu tá sem o fone. é, eu convidei o Pedro. O Pedro, para quem não conhece, ele é um dos fundadores do Instituto Bobo Borborema. Se vocês ainda não seguem, não acompanham, principalmente lá no YouTube, o Instituto Borborema, corram para lá que tem vídeos e aulas maravilhosas. Inclusive uma aula que a gente sempre recomenda do professor Rafael Falcon, tá lá, que é o Dever de Educar-se, e tem coisas incríveis ali, de muitos professores muito bons. Galera, tô falando que tá com eco, sim. Acho que eu vou pegar outro celular aqui. Acho que só o fone resolve, não? É, o problema é que eu deixei meu fone lá no casamento do Nemias. Este casamento foi sensacional. A minha esposa vai ver aqui o que ela faz. Então, mas não vamos parar de falar. Na última live, Pedro, eu falei aqui como que o fato de a gente ter entrado num universo diferente das culturas pagãs, né, ajuda a gente a formar essas metas mesmo de ano novo. Porque se você fosse um índio lá numa tribo nhonhonhoca aí em qualquer lugar do Brasil, você não ia ter essa ideia de que a passagem do tempo te permite chegar a uma posição melhor, a um lugar melhor de você mesmo, não um lugar socialmente aceitável, nada disso, mas você ser melhor porque o tempo passou, né? Aquelas pessoas que vivem em ritmos apenas da passagem do tempo do cosmos, sei lá, o cara que adora o sol, a lua, ele vai pensar só nos ciclos da passagem do tempo. Tem aquela cena do Apocalipse. A Isa achou aqui meu fone. O que uma mulher não conseguir, meu caro, ninguém mais Pois é, consegue. ninguém mais consegue, A, ainda ve- a, mais verda- a esta verdade é essa. mulher. Sem essa mulher aqui, nada disso aconteceria. Vocês ainda estão ouvindo com eco? Então, eu vou ler o seguinte, que nesse mundo, né, lá no mundo do Apocalipse, por exemplo, o filme do Mel Gibson, os caras fazem um monte de sacrifício, cortam um monte de cabeça porque vai acontecer um eclipse. Então é um negócio mesmo de que só interessa a passagem do tempo da natureza. Só que no momento, quem assistiu a última live, eu só estou relembrando, no momento em que, por exemplo, Deus se revela a Abraão e faz uma promessa. Eu vou, eu vou te ajudar a fazer isso, isso e isso se você sair da sua terra e cumprir meus mandamentos. E aí, ele passa a viver num ritmo diferente de todo mundo, né? Porque agora ele tem de viver agradando a Deus, fazer aquilo que Deus pede. E no fundo, eu acho que as nossas metas de ano novo têm algo a ver com isso, né? Tem algo a ver com a gente ter uma esperança de uma promessa que nunca se esgota. Sim, sim, certamente. Primeiro, boa noite a todo mundo. É um prazer gigantesco estar aqui com você, meu. Aliás, para o pessoal que está aí assistindo, assim, nós não nos conhecíamos, né? Essa é a primeira vez que a gente está se falando, na verdade, né? De tudo. E assim, eu acompanho o trabalho da formação do Imaginário já há algum tempo. É realmente sensacional. Os textos são deliciosos. É um negócio maravilhoso, né? O ritmo de produção de histórias também é uma loucura. Meu amigo, é um negócio absurdo, assim, é um atrás do outro. Produção industrial. Ford ficaria muito orgulhoso.
Obrigado, Nesse Pedro. momento, onde quer que Ford esteja, né? Porque ninguém sabe, mas ele, né? Enfim, há muito o que se fala. Eu terminei agora de dar uma olhada em Admirável Mundo Novo, então eu fico pensando assim, onde Ford está. Mas, enfim, ainda bem que não sou eu que tenho que julgar isso. Mas, assim, realmente é um prazer muito grande, viu, Marco? De coração estar aqui. Eu admiro muito Obrigado, vocês. Pedro. Prazer é meu. Então vamos lá, né? Você já começou meio o prólogo do Evangelho de João, já começou rasgando assim lá no topo. E de fato, né, quando você pega essas sociedades antigas, então você não tem distinção do indivíduo para o cosmo. Né? Simplesmente a ordem social e o cosmos são uma coisa só e o indivíduo ele está mergulhado na ordem social. Então não é nem uma questão de pensar individualmente ou não, é que a própria estrutura, a própria concepção da criatura individual como distinta do mundo natural é inconcebível. E como distinta da ordem social também. Simplesmente não tem distinção de uma coisa da outra, né? Eu me lembro ah, acho que foi um documentário, meu Deus, que era uma família de pigmeus, né, ali no centro da África. E o cara, você falou aí, né, da mulher que não existiria tudo, nada disso existiria sem ela. E eu me lembrei também do esforço desse cara, que ele estava indo pegar mel pra, pra ela, né? Só que assim, não era pegar mel e ir ali na farmácia, ou ir ali no supermercado pegar um pote de mel. Era o seguinte, era uma árvore de 40 metros de altura. E o cara ia subir sem equipamento nenhum, apenas com umas cordas, assim, feitas de um sisal, de um negócio lá. E ele levava o fogo aqui do lado, né, com umas palhas verdes, que é para produzir a fumaça. E ele com a machadinha, subindo lá para pegar o mel, e a mulher e o menininho embaixo, né? E ele subindo lá, quando chegava no topo onde estava a colmeia, ele começava a bater na madeira para cavar por trás da colmeia, pegar a fumaça, soltar lá, trazer o mel e descer. Ou seja, ele podia morrer a qualquer momento. E aí ela vira e diz para o câmera assim: ele é muito bom com a gente. Ele pega mel pra gente. Assim, de fato. Mas aí quando é perguntado por que vocês fazem isso, a resposta é: eles falam quase como uma obviedade assim. Ora, foi assim que sempre foi feito. Ou seja, a própria ideia de você ficar gerando coisas novas, produzindo, é um negócio inconcebível, porque se aquele costume, se aquele modo de fazer já está diluído no tecido social, você é o tecido social e você não pode fazer nada para além da... Não faz sentido fazer nada para além daquilo, né? Então, o indivíduo é o corpo social, que por sua vez é a natureza. Quando vem a novidade da revelação, existe uma coisa fantástica. Que aí nós percebemos que, embora exista uma conexão entre nós e o tempo cosmológico, que é muito importante, inclusive o cara estar sintonizado com isso, mas existe também uma distinção. Ou seja, quando Abraão recebe a ordem e a promessa, veja, o cumprimento da promessa, ele não é independente de um aperfeiçoamento pessoal. Pelo contrário, ele supõe um aperfeiçoamento pessoal. Então, o cumprimento da promessa de Deus na vida supõe exatamente a abertura à graça. Ora, é impossível uma abertura à graça sem um aumento das virtudes. Aliás, o próprio deixar Deus fazer já é um aumento da virtude. Então, assim, Às vezes a gente fica bitolado em querer fazer as coisas, né? É claro que a gente tem que fazer, que a gente tem que cumprir, mas aquilo que o Pedro falou no começo, a gente tem que estar atento também de tanto da ordem natural, quanto de que a gente recebe coisas que são providenciais mesmo. A gente recebe desde a providência divina, que é amanhã de manhã o sol vai voltar a nascer. Se Deus quiser, todos os meus filhos estarão aqui para me encher o saco, minha esposa estará aqui também comigo. Então, isso não é algo óbvio, de que amanhã de manhã eles estejam todos aqui, de que o sol nasça, mas existe alguém que se interessa de oferecer pra gente tudo isso. isso é importante, meu. E, Ah, desculpa, perdão. Perdão. Termina. além disso, sei lá, amanhã eu vou entrar aqui, vou abrir os stories do Pedro, do Fábio Salgado, do Ítalo, do Ícaro, vou aprender uma coisa nova com eles. Também isso não é óbvio que alguém dedique o tempo a fazer alguma coisa assim e eu aprenda algo dessa forma. Então, a gente recebe várias coisas que a gente dá como óbvias, mas na verdade não são, né? Elas poderiam não acontecer. O Pedro poderia acordar amanhã e falar: não tô afim de ensinar nada aqui no Instagram pra ninguém, não. E aí ele fala: não tô afim de deletar todos os vídeos do Instituto Borborema aqui do YouTube, porque já não me interessa mais. Tipo Mas Forrest, né, eles voltando. Eu mantêm. tô cansado.
Tô Forrest, volta, cansado. tô cansado. Foda-se todo mundo. Foda-se a cultura, foda-se o Brasil. Mas ainda assim eles mantêm essas coisas. E a gente busca por causa desse senso de aperfeiçoamento que o Pedro estava falando, né? Apesar da gente dar como óbvio essa batida que permanece dentro da gente de querer melhorar, de querer evoluir, de fazer metas novas, ela não descansa. E uma coisa interessante que você falou é o seguinte: ninguém faz metas se você não tem esperança, certo? Assim, isso é o básico do básico. Você tem que ter um ponto de esperança. E aí, quando você fala assim da obviedade, né, das coisas poderem não acontecer, é um negócio que irremediavelmente leva para Deus. Porque, veja, sabe o ponto em que, já que você, né, pegou essa parte mais profunda, mas vamos pegar aqui, olha só, para todo mundo que está aí nos escutando, veja só. Do ponto em que eu não existia, você não existia. Nós simplesmente não existíamos na realidade, certo? Sabe aquela fagulha, aquele momento criador, em que nós estávamos aqui no nada, não existíamos, e a gente passou a existir. Veja, esse trânsito desse não existir para esse existir, ele teve que ser sustentado, certo? Não foi uma mera explosão de alguma coisa. Foi o sustento de algo. É como assim, numa passagem física, é como se aqui não existisse, de repente eu pegasse isso e conduzisse para cá. Então, assim, não é uma mera explosão de criação, você está sustentando a coisa que foi criada. Veja, não existe diferença daquele momento inicial para esse momento de agora. Ou seja, aquele segundo da não existência para a existência, ele foi tão arbitrário quanto o nosso segundo agora. Isso implica dizer que aquele mesmo sustento daqui para cá é o mesmo sustento a cada segundo. Isso é a realidade. É isso que nos dá o senso de realidade e de esperança. Ou seja, a nossa vida, ela não é uma vida arbitrária que foi colocada, né? A ideia assim, é que Deus cria o cara e ele fica olhando de fora a criação, né? O Deus relojoeiro, né? Ele faz as leis e fica lá olhando o negócio. Não, pô, não é isso não. É o Agora seguinte, se vira aí. agora se vira, não é isso, né? Em Deus nós nos movemos, existimos e somos. Ou seja, Deus sustenta a criação. Isso implica dizer que Deus não pode parar de pensar no cara um segundo. Porque se ele parar de pensar nos átomos que movem o nosso corpo, a gente deixa de existir. Se ele parar de pensar nos fótons aqui, os fótons deixam de existir, a gente não tem como como enxergar, a gente não vai. Então assim, Deus ele sustenta a criação o tempo todo. Ora, o sustento de Deus é prova cabal de que existe um sentido. E o sentido só é Deus. Mas tem um problema. Se o sentido é Deus, isso implica dizer que o fim último é a perfeição. Ora, o cara concebe o fim último como perfeição e olha para onde está. É óbvio que existe um... Querido, tem um desbalanço aqui. Deixa eu dizer, não sei se você notou. Uma coisa interessante também é que não é só Deus, se Deus parasse de pensar, tudo isso deixaria de existir. E não é só de pensar, né? Se ele parasse de amar, se ele parasse de gostar dessa coisa aqui, tudo deixaria de existir. Então, às vezes a Exato, pessoa não exatamente. gosta da própria existência, ou ela se sente cansada, ou fatigada, deprimida, porque a existência é desse jeito. Mas você lembrar que isso aí é sustentado porque Deus gosta, Deus prefere que seja assim, é um negócio impressionante. Deus Dá um prefere senso, que né? você exista. Exato. É um negócio absurdo, né? É um amor... Não faz sentido. É um amor que não faz sentido. Assim, é um amor puramente arbitrário. Né? Deus quis amar e ponto. É mais ou menos isso. Então o cara tá lá, você vê a perfeição aqui. Veja, se Deus sustenta a vida e a vida vai voltar para Ele, e sempre voltas para Ele, e Ele é a perfeição absoluta, isso implica dizer que nós somos chamados à perfeição. Ora, se nós somos chamados à perfeição, isso quer dizer que a gente tem que aceitar trilhar o caminho para a perfeição. Porque é aquela velha história que até Rafael Lano Cifuentes diz no seu livro, né, sobre a constância. Quem ama desamar os resultados, mas abomina os meios para alcançá-los, não ama os resultados. Então, o Mel que escreve tão bem, que coisa bacana, eu queria tanto escrever assim. Aí o cara faz, quantos minutos por dia tu tira para escrever?
Um bilhete, meu filho, uma nota assim, fui comprar pão. Quanto você faz isso? Ah, eu não faço. Então você não acha bonito. Você tem um devaneio, uma fantasia, uma coisa assim infantil sobre aquela circunstância. Porque quem ama os fins, mas abomina os meios, na verdade está odiando os fins. Quem rejeita os E, meios, rejeita os fins. Então não tem pra onde correr. e a gente vê que muitas metas de ano novo são fundamentadas assim, né? Lá a pessoa fala, uma meta que eu acho que é muito comum. Este ano eu irei emagrecer, eu irei me alimentar melhor e tal. Só que aí a pessoa não quer ir pra academia, não quer fazer uma caminhada, não quer mudar a alimentação. Tipo, é a mesma coisa com você querer escrever melhor, você querer, sei lá, passar na faculdade. Diz que o Pedro tá falando. Se você não tem interesse verdadeiro em fazer o caminho para chegar nessa perfeição, você, na verdade, tá curtindo uma coisa como uma criança mesmo. Eu vejo que o meu filho aqui, ele se interessa muito por uma coisa, né? Mas esse interesse não demora muito. No entanto, se ele for guiado, geralmente pela minha esposa, aí, conhecendo tanto a utilidade, o fim daquela coisa, né? Sei lá, às vezes eles estavam estudando hoje aqui sobre o sistema solar. Aí chega um momento que ele cansa, não quer mais fazer aquilo ali. E aí ela relembra, tipo, por que que aquilo ali é interessante, por que que é impressionante você saber que existem todos aqueles planetas e tal. Então, ele vai retomando, porque ele é uma criança, ele precisa ser guiado ao fim daquilo ali. Qual é a finalidade disso aqui? Por que que você está estudando comigo? E a gente, que já é adulto, a gente não precisa que alguém fique relembrando os fins das suas próprias metas, né? Você tem que saber que aquilo ali Ou não deveria, é né? algo, ou não deveria. Aquilo ali tem um valor específico para você, senão você não teria determinado aquilo, mas que existe todo um caminho a ser trilhado. Não, exatamente, assim, a ideia da espontaneidade, né, da coisa da biogênese, assim, das coisas simplesmente surgirem do nada, né, no final das contas é uma ideia, primeiro, ela é infantil porque ela não parte da realidade, e num nível mais profundo, ela é um pouco luciferina, sabe? Porque é a ideia do ganho sem mérito. E não é o ganho sem mérito porque, por exemplo, nós não temos o mérito para existir. Nós não temos o mérito para ser amado, mas aí é um dom da gratuidade e da bondade. Mas é você obter o bem sem mérito e arrancado. Então é mais ou menos isso, quer dizer, o cara, por exemplo, aquela velha anedota, né, imbecil, quero muito ganhar na Mega Sena, tu joga não. Então assim, fica meio isso, quer dizer, você tem o desejo da posse do que aquilo vai lhe dar, do que aquilo vai, a sensação que aquilo vai lhe causar, mas você simplesmente rejeita toda a possibilidade de alcançar aquilo pelas forças que lhe eram cabíveis, que lhe eram possíveis no momento. Então, no final das contas, é um ato assim de orgulho. É um ato de orgulho violento, ou seja, olha que loucura, eu me sinto merecedor daquele negócio sem eu ter feito um puto esforço para alcançá-lo. E quando a coisa não vem, ou seja, quando aquilo que eu não dei causa não acontece, eu me sinto injustiçado. Então, eu me sinto mal diante da vida, eu me sinto mal diante dos outros, eu me sinto. Porra, por quê? Simplesmente porque eu não alcancei aquilo que eu não busquei. Percebe o fundo de malignidade de um pensamento desse. Assim, é um negócio. Isso é a prova do pecado original, porque, meu Deus do céu, é inconcebível. Mas é exatamente isso que todos nós fazemos, na verdade, né? É aquela velha coisa. Ah, eu tô gordo, aí eu fiquei triste, aí eu comi e fiquei triste e gordo. É isso. Somos O, nós. Né? eu vejo muita gente falando aqui também em relação a exame de consciência e a confissão, né? Tipo, eu gostaria de ser santo, eu queria, sei lá, que Deus perdoasse os meus pecados, mas a pessoa não faz também esse esforço de você tentar lembrar quais foram os seus pecados. Ir na igreja e falar quais foram os seus pecados, principalmente se for católico. É só isso que Deus pede, mas aí a pessoa fica com aquela esperança de santidade, de absolução, sem, sem se guiar. E isso é um problema em todos os sentidos, de imaginação também, no mundo imaginário, né? Porque você, por exemplo, quando você vai arrumar um quarto, você tem que arrumar e não tem mais o que fazer.
tenho que arrumar, porque senão minha mãe vai me bater, ou porque minha esposa vai ficar puta, ou porque só tem eu pra arrumar mesmo. A primeira coisa que você faz é organizar imaginativamente onde que cada coisa se encaixa. Então, primeiro você organiza na sua cabeça antes de organizar na realidade. E você tem que ter imaginação suficiente, memória suficiente para recordar o lugar de cada coisa, ou para colocar na sua cabeça primeiro para onde vai cada coisa e como que fica o quarto arrumado. Então, nas metas mais abstratas, digamos assim, ou que são mais duradouras, que as metas de longo prazo, a gente tem mais dificuldade de imaginar, mas a gente tem que fazer o mesmo esforço. Tanto o esforço do caminho, né? Eu preciso fazer isso, isso, isso e isso, quanto o esforço de imaginar o fim. Porque se eu fizer essa primeira etapa, essa segunda etapa, essa terceira etapa, eu chego a determinado fim. Sei lá, Não, alguém pode pensar assim, eu queria dar aula como o Pedro faz os vídeos do YouTube, lá do Instituto Borborema. Então, o que será que o Pedro faz para fazer algo assim? O que ele lê, como que ele lê, o que ele estuda? Então você tem que ter imaginação mesmo. Por quanto tempo? Quanto tempo ele passou para dar uma aula dessa? Então você tem que ter imaginação para conceber todas essas coisas. Senão fica aquilo que o Pedro falou no começo, né? É só uma abstração orgulhosa. Uma coisa interessante é o seguinte, você falou de ter o imaginário, né, a memória. Me parece que o maior esforço é acreditar no bem. Isso é muito complicado, porque dentro de todos nós existe uma revolta gnóstica. Todos nós somos feridos disso. Então acreditar no bem me parece ser o ponto principal. E aqui acreditar no bem em várias fases. Primeiro, acreditar que Deus não está de sacanagem com o cara. Isso, pra mim, quando o cara entende isso, você já começou a alcançar a santidade. Porque isso é muito difícil, pô. Parece brincadeira, mas não é. O tempo todo, eu digo isso porque isso é uma dificuldade pessoal minha, sabe? Porque o tempo todo eu fui levado, e eu também gostava disso, porque dava a desculpa perfeita, né? De acreditar que Deus estava de sacanagem. Era assim, era como, sabe aquela história, tem até um filme, A Ilha, né? Que o cara chega e diz assim, eles são criados sem a concepção de Deus. Aí alguém diz, mas meu Deus do céu, eles perguntam, quem é Deus? Aí o cara vai tentar explicar e faz, sabe quando você quer muito uma coisa, sei. Aí você fecha o olho e pede aquilo com toda força, e diz, pronto, Deus é a pessoa que diz não. Veja, eu tinha essa ideia, entendeu? Quer dizer, é o Deus mau, é o Deus pirracento, é o Deus que está a todo momento só puxando o tapete e tal. Então, assim, primeira coisa que me parece fundamental é acreditar na bondade. Pronto, acreditar que Deus é bom. Esse é o ponto fundamental. Porque quando o cara acredita, né? Eu tenho até um livreto ali. Meu, me permita pegar, meu, que é rapidinho. Vale a pena. Vontade. Esse livro aqui, ó. Deixa eu ver pro pessoal aí. Vocês podem ver que ele está muito bem preservado. Mas é um livreto de oração antiga, né? Que são 3 pontos básicos, né? Da submissão à vontade de Deus, das adversidades e da oração. Tem um ponto no final desse livro que ele diz assim: quando a gente percebe o tamanho da bondade de Deus, nunca se crê repudiado. Nunca. Nunca se crê repudiado. Não existe isso. Não existe oração que não foi ouvida, não existe situação que não está sendo observada. Assim, isso é uma impossibilidade. Certo? É uma impossibilidade. Então a pessoa nunca deve se crer repudiada. Então, primeira coisa, acreditar na bondade. Quando você acredita na bondade, você acredita na bondade da providência, na bondade da realidade. Né? Me perguntaram hoje no Stories, você moraria em outro país? Eu falei, pô, moraria, assim. Né? Imagina, eu talvez me ficasse muito confortável, sei lá, dirigindo minha Ferrari ali ao sul de Mônaco. Eu não me importaria tanto, entendeu? Mas assim, veja, dirigir uma Ferrari ao sul de Mônaco, porra, isso é uma abstração gigantesca, assim, isso não significa nada. Porque, primeiro, como eu vou conseguir dinheiro para essa Ferrari? Como eu estarei ao sul de Mônaco? Com quem eu estarei? Qual vai ser o sentido da minha vida? Vai ficar dirigindo, dando voltas em Mônaco? Eu sou o quê? Piloto? Então, assim, sabe que isso é uma abstração completa? Isso não é nada.
Isso é uma poeira, isso é uma nuvenzinha. Isso não significa absolutamente nada. Então, eu não posso montar a minha vida com relação a isso. E eu não posso achar que isso é mais importante e mais concreto do que eu fazer essa live hoje. Então, assim, a realidade, ela é o limite da sanidade. Realidade é a sanidade. E o cara só é são quando abraça a realidade, quando ele acredita que a realidade é boa. Porque se você tem os pés na realidade, mas você acredita que a realidade é má, você enlouquece. Assim, a coisa se torna insuportável. Então É isso mesmo. o cara tem que acreditar que a realidade é boa. E veja, esse é todo o esforço para mim, esse é todo o esforço de lapidação pessoal. É acreditar que a Eu realidade é boa. tava lendo ontem um livreto do Pedro Sete Câmara que ele lembra, né, que os medievais sempre repetiam que o ser é uno, verdadeiro e bom. Então, tudo que primeiro é sustentado por essa bondade, que como o Pedro falou, se Deus parasse de pensar por um segundo em algo, nesta xícara aqui, ou na minha pessoa, se ele deixasse de gostar da existência dessa xícara ou da minha pessoa, nós simplesmente sumiríamos da realidade. Porém, a gente está aqui, a gente está dentro da realidade. E é dentro da realidade que a gente responde as coisas. Por mais que passe pela nossa cabeça primeiro, a gente responde as coisas na realidade. Quando eu chamei o Pedro para live, ele poderia ter dito sim ou não, não interessa a resposta, mas ela só poderia acontecer de verdade se nós parássemos, pegássemos o celular e fizéssemos a live. Se ela ficasse só na nossa cabeça, nenhum de vocês estariam aqui nos escutando e escutando o meu eco. A gente só consegue fazer isso porque a gente está fazendo algo dentro da realidade. Então, o que interessa é justamente isso, né? Eu lembro que nas primeiras aulas do COF, o professor Olavo falou uma frase que eu não esqueci, né? Aquilo que a gente faz se torna a memória de Deus. Então, é aquilo que a gente faz Exato. na realidade e não dentro da Frase, nossa que cabeça, frase da porra. Como é que que cara, se torna a memória de Deus. Essa como frase é que é cara... muito, muito, muito Sensacional, sensacional. cara, sensacional. Então, E, Deus não vai ficar lembrando dos seus pensamentos, ele vai ficar lembrando daquilo que você fez de verdade. e aí nós vamos a uma consequência disso, né? Meio que inconsciente a gente saiu costurando uma coisa na outra, né? Da existência, a bondade ao fazer. Ah, Que é exatamente isso. Veja, no final das contas, nós somos chamados à cocriação. Todos nós. Somos chamados a cuidar da criação e a ser artistas, né? Como diz a carta de São João uhum, Paulo II. Você não é criador, você é um artista, né? Você é um artífice, uhum, você mexe com a criação. Mas nós somos chamados a isso. Então, assim, quando nós ficamos na abstração, na verdade, nós rejeitamos as possibilidades do mundo real. Veja, a rejeição da possibilidade do mundo real é uma revolta luciferina. uhum, Isso tem sempre que ser dito, porque a gente não pode pensar o mundo e pensar as coisas de um ponto de vista não espiritual. Pensar o mundo e as coisas do ponto de vista não espiritual é pensar um mundo amputado. Isso não é o mundo, pô. O mundo é esse todo. A realidade é isso. A realidade é Deus. Então, se você tira Deus da jogada, entrar numa caixa de Schroeder, entendeu? Assim, você simplesmente. O gato tá morto ou vivo. O cara vive a vida assim, sem saber se o gato tá morto ou vivo. É basicamente isso. Então, assim, fazer as coisas. E aqui chega um outro ponto das metas. Porque ah, eu trouxe até um negócio aqui. Eu tenho certeza que fica à vontade. você passou pela fase de ler. Trabalhe 4 horas por semana. Ah, passei. Você, você alcançou isso, alcançou, pronto. Esta página existe graças ao Tim Ferriss também. Pronto, exatamente. Assim, guardadas as proporções, Tim Ferriss ele tem uns insights É. muito bons mesmo. Então, assim, uma coisa que eu acho sensacional nesse trabalho 4 horas é a tabela que ele faz sobre o ser, ter e fazer. Né, uma coisa que ele diz é o seguinte: beleza, eu quero ser o quê? Você diz lá. Aí, na outra coluninha, certo. Mas isso vai me custar quanto? Veja, quando eu acho que as coisas se tornam muito concretas quando o nosso sacrossanto rabinho está na reta, sabe? Quando você está lá É. e a coisa vai lhe pegar, tudo fica muito, muito, muito real, né? Não fica tão abstrato. Então, assim, beleza, isso vai me custar quanto?
E não só me custar em dinheiro, mas isso vai me custar em quê? Por exemplo, eu quero ser uma pessoa mais amável, certo? Isso vai lhe custar levar aquela sua tia que está escanteada pela família, aquela sua tia-avó, você vai levar ela para passear. Isso vai lhe tornar mais amável. Isso vai ter um custo para você. Vai ter um custo emocional, vai ter um custo de tempo. Eu quero perdoar mais. Bem, isso vai ter um custo de orgulho pesado, porque aquela coisa que você até estava correto, você vai ter que ir lá e falar. Eu queria... Tudo vai ter um custo. E os custos de tipo espiritual, eles são os mais importantes. Porque são eles que vão lapidar de fato o negócio. Então, assim, obviamente que Tim Ferriss ele fala num nível puramente materialista, né? Que tem seu valor, é óbvio. Ninguém é um anjo, nem ninguém vive numa estrela. Mas, cara, tem outros custos. Então, assim, no final das contas, beleza, quanto de você vai estar empenhado, ou seja, quanto você está disposto a morrer para que a meta nasça? Esse é o ponto fundamental. Quanto o cara está disposto a morrer para a meta nascer? Para aquela realidade? O grão de trigo não germina se não morrer, coleguinha. Então, assim, não tem como gerar uma vida, ou seja, gerar uma nova realidade sem uma mortificação. É impossível, pô. Sem a fusão de sangue não há salvação. Assim, não dá, filho. Não dá, entendeu? Então, tem que ter um nível de sacrifício, de entrega. E, assim, ficar nessa ilusão, que janeiro me traga boas coisas. Porra, cala a boca, pô. Danado de janeiro. Oxa, agora lascou. Janeiro vai te trazer nada, palhaço. Entendeu? A coisa não vai acontecer se você não fizer mesmo. E é isso mesmo, acho que nem tem o que falar. Tudo que a gente ganha, o que a gente realiza, exige mesmo um sacrifício. É sempre assim. Isso que eu tava falando, né? Quando o nosso sacrosanto rabino está na reta, a gente vai lá e vê o que tem que fazer e faz. Eu percebo que a existência dos meus filhos, isso me coloca mais para dentro da realidade e para fazer aquilo que eu preciso fazer mesmo. Que tipo, tem dias que eu acordo, eu sou professora. Porra, eu adoraria não dar aula e ficar deitado na cama. Só que aí eu lembro que eu tenho que comprar fralda, comprar lenço umedecido, cuidar dos meus filhos. Eu falo, não, eu tenho que levantar e fazer essa merda aqui. Por mais que eu não queira, porque tudo isso depende de mim. Então, quanto mais a gente está inserido na realidade, né, observando o que a realidade exige, mais a gente age conscientemente, age com presença mesmo. Porque o risco que a gente corre, eu poderia não fazer, né? Só que aí eu retiro a minha presença daquilo que a realidade me pede. E aí eu vou me tornando, ficando cada vez mais dentro de mim. Se eu ficasse na cama deitado e tacasse o foda-se para todos os meus alunos e para os meus filhos, eu ia me isolar da realidade, me isolar dessas exigências que a realidade faz e ia cair no abismo do orgulho mesmo, que o Pedro estava falando. Às vezes, uma certa tristeza que as pessoas que não cumprem essas metas ou que não cumprem essas exigências têm, é na verdade um orgulho porque ela está tentando satisfazer coisas mais baixas, assim, mais rasas do que aquilo que a realidade pede. E eu lembro que tem uma frase do Don Giussani que ele fala o seguinte, Deus ama mais a nossa liberdade do que a nossa salvação. Deus poderia aparecer para todo mundo e falar, eu sou Deus, amo vocês, venham para cá. Mas aí se ele aparecesse, já eliminaria toda a nossa liberdade, né? Porque a gente ia ver, porra, é mesmo, é Deus, eu preciso ir lá e fazer o que ele pede. Mas ele ir se mostrando de maneira meio oculta e velada exige mais da nossa liberdade. E aí a gente tem que fazer, não, eu não estou vendo esta presença, eu não estou vendo que Deus está aqui, mas eu sei que ele está aqui e que ele me pede algo. Então eu vou fazer as coisas também, não só pelo meu filho, pela Aurora e pelo Benjamin, mas porque existe esse alguém com A maiúsculo que espera algo de mim, né? Que espera que eu participe da realidade, criando aquilo que eu sou capaz de fazer, fazendo aquilo que eu sou capaz de fazer. Isso é maravilhoso, porque ele não nos obriga. Ninguém te obriga a cumprir as metas que você desenhou para o ano novo. Mas você faz, primeiro porque você tem essa esperança, né? De ser alguém melhor. E segundo, porque você é livre, porque a liberdade faz você
agir sem que haja uma imposição, mas que vá mostrar, que você possa ir mostrando mais de você através da sua liberdade. Isso é maravilhoso. É maravilhoso não ser um escravo, mas ir obedecendo à realidade. Quanto mais você obedece à realidade, menos você é escravo das outras coisas. Porque você está Uhum. servindo aquilo que Deus te pede, aquilo que São Tomás de Aquino fala, né? Deus fala com a gente através das palavras e das coisas. Então as coisas são aquilo que acontece na realidade mesmo. Aquilo que a realidade está te pedindo. Então, eu lembro que um amigo meu uma vez falou assim, uma amiga minha largou a família, largou o marido porque ela encontrou outro cara, um cara maravilhoso e tal. E ela é livre, né? Ela faz o que ela quer. Eu falei, ela é livre, mas ela está sendo escrava de um sentimento ou de uma inclinação ali passageira. A gente sempre é livre em relação a alguma coisa. Se ela fizesse ao contrário dessa inclinação momentânea, aquilo que é mais obrigatório, eu tenho certeza que a liberdade dela seria maior. Uhum. Que a liberdade não tem relação com o sentimento, nem com o prazer, nem com a É, satisfação. Pelo contrário, via de regra, os melhores usos da liberdade são para as coisas mais desagradáveis às sensações. Via de regra, as coisas acontecem assim, né? uhum, Até porque nós estamos falando tudo isso, mas nós, nem as pessoas que estão nos ouvindo, são anjos. Ou seja, uhum, todos nós estamos falando dos píncaros e das alturas, mas nós temos os pés bem enterradinhos na lama, né? Mas bem enterradinho mesmo. Aliás, a lama vaza da muito. gente. A gente é Aham. lama, fica vazando, vazando e afogando os tornozelos. Então, assim, todo mundo, né, tem essa força gravitacional da mancha original lhe puxando para baixo. Então, aí é onde entra a questão do esforço. Né? Eu vi esses dias, né, que eu também acompanho muito o Matheus Basso. Matheus Basso, para mim, é o maior esteta da geração dele. Assim, Também acho. incomparavelmente, é um talento absurdo. E tem uma coisa que ele falou interessante num dos stories, foi o seguinte, que quando você vai olhar os livros de produtividade e essas coisas, o que estão surgindo no mercado, quando você olha assim, você ser regrado no comer, no dormir, né, ter um momento de estudar, ter um momento de trabalhar, no final das contas, isso é uma emulação da vida monástica. Uhum. Então, assim, quando Eu vi você essa olha história. direitinho, né? Pronto, é basicamente isso, pô, é a vida monástica. Eu tava, acho que em 2017, teve a onda coach, né? Eu estudei muito esses negócios. E aí eu me Uhum. lembro de uma coisa de definição de metas, que era aquele. Como é, Mel? Que a primeira letra é acróstico, né? São as Aham, primeiras isso. letras. É. E aí que era o SMART, né? Que era o sistema de definição de metas, né? E uma das coisas é, primeiro, você vai definir uma meta, você tem que ser específico, né? Veja, quando você pega esse sistema, no final das contas ele está falando sobre uma coisa, verdade. É amor à verdade, né? Esse sistema de meta. É incrível. No final só muda o nome, né? Mas você tem que ser Uhum. específico. Então tá todo mundo aí nos ouvindo. Eu quero ser mais feliz. Meu filho, deixa eu dizer um negócio a você. Isso não quer dizer porra nenhuma. Por exemplo, se um pedófilo diz assim, eu quero ser mais feliz, sabe o que significa isso pra ele? Pegar mais criancinhas, entendeu? Você quer ser mais feliz em quê? Você quer ser mais feliz para quê? De que maneira? Então, assim, metas não específicas. Então, o cara está aqui, você está aí nos assistindo, você é gerente de uma loja, você é empresário, você é dono de uma loja. Aí o cara diz assim, eu quero aumentar, eu quero faturar mais. Sabe o que significa faturar mais? Nada. Não significa nada, porque você vai faturar mais como? Você vai dançar na calçada e passar o chapéu? Como é que isso acontece? Então, a pessoa tem que ser específico nas coisas. Segundo, as metas elas têm que ser mensuráveis, pô. Então, sei lá, eu quero, você foi específico, eu quero emagrecer. Certo, você quer emagrecer quanto? Né? E elas também têm que ter tempo, que é o T lá do final. Em quanto tempo isso vai ser feito? É tal, quantos por cento em quantos meses? Isso vai me custar tanto. Eu vou ter que fazer o quê? Então, assim, todas essas coisas têm que ser colocadas. Veja, é a hora de jogar o jogo de gente grande, sabe? Viver como adulto. Não no Uhum. sentido assim de viver. Veja, eu não tô cagando regra de, você tem que ser perfeito. Não, não é isso, pô. É assim, tem que, pô, velho, sim, tá bom. Ninguém vai fazer pelo cara. Ninguém, não tem cavalaria, filho.
A cavalaria não está chegando. Deixa eu dizer, eu sou o mensageiro da esperança para vocês. Não tem cavalaria. Entendeu? Ou o cara vai lá e faz, ou não acontece o negócio. Então, outra coisa, ela tem que ser uma meta que dê para alcançar. Porque às vezes a pessoa se coloca uma meta impossível exatamente para não conseguir. Existe esse mecanismo psicológico aí dissimulado. Então, sei lá, Ou vamos ela lá, às eu vezes consegui não mensura também para não conseguir. para não Às conseguir. vezes a meta é possível, mas ela não mensura já para não conseguir. Exato, porque uma coisa é assim, eu quero perder 4 quilos em 2 meses. Pô, se chegar um mês e meio e eu tiver perdido 1,5, eu vou ter como saber se eu falhei ou não. Mas se eu digo assim, eu quero emagrecer, passaram-se 4 meses e eu perdi 278 gramas, então eu tirei a camisa e me pesei. Então assim, eu alcancei a meta. Pô, paciência, não é assim que a coisa funciona. Hum, É exatamente isso. Cara, tem que ser um negócio que, pô, dê pra ter um nível de realidade. Eu não posso, tá lá uma moça bela, linda, parece que saiu, é uma boneca russa. Ela olhou-se no espelho e fez: eu vou entrar no Bolshoi. Aí ela tem 27 anos. Nunca dançou um chachado na vida. Vou entrar no. Filho, você não vai entrar no Bolshoi. Assim, simplesmente não dá mais essa altura do campeonato, né? Então não é você ser pessimista, mas é você ter uma dose de realidade nas coisas. Então a meta ela tem que ser uma coisa que seja alcançável. Eu não posso a partir de agora dizer assim, eu toco aqui meu violãozinho e tal, até toco direitinho. Mas eu não posso chegar e dizer, já sei, vou terminar o ano tocando igual a Yamandu Costa. Velho, não vai dar. Assim, deixa eu dizer, não vai dar. Isso é impossível. Primeiro que ele é um gênio. Depois você não vai ter como treinar 15 horas por dia para fazer um negócio desse. E a outra coisa, da meta ela tem que ser importante. Porque senão a gente fica, ela tem que ser condizente com o estado de vida. Né? Eu tenho um colega que a gente fica tirando onda com ele, dizendo que ele é onipresente. Né? Aquela pessoa que, tipo, se você tiver 3 encontros na cidade, pode ter certeza que ele está dando palestra nos 3 e ao mesmo tempo. Entendeu? Ele está lá, de toda maneira. Só que assim, veja, naquele momento, daria-se mais glória a Deus cuidando da própria família, no domingo à tarde, do que fazendo peregrinações por encontros. Veja, eu não estou dizendo que é errado um pai de família dar palestra, não estou falando isso, pelo amor de Deus. Né? Mas a coisa tem que ser compatível com o estado de vida. Ou seja, tem que ser uma coisa relevante. Senão o cara fica naquele negócio, tipo, vou estudar hoje. Eita, pô, hoje eu não tenho um lápis vermelho que eu queria marcar, só tenho um lápis azul, ó. Minha meta, eu vou ter que pegar um lápis vermelho amanhã às 10 horas. Não, isso não é uma meta. Isso é uma fuga. isso é uma fuga. A coisa tem que ser relevante, isso não é relevante para o que você quer fazer. Então, assim, todas essas coisas têm que estar lá condensadas no momento de traçar uma meta, entendeu? Assim, não se traça meta longe disso. A coisa tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, tem que ter um tempo de realização, ela tem que ser relevante e ela tem que ser alcançável. Senão você não fez absolutamente nada, né? Então, assim, se fosse para fechar com algumas dicas, era isso, né? No final das É, contas não fique mentindo. Vamos e no deixar de fundo, mentir. É, no fim, isso exige imaginação e sinceridade mesmo. Né? Você precisa ter a imaginação capaz de conceber cada uma dessas coisas. O que é que você precisa para fazer isso? O que é que você precisa para estudar? O que é que você quer estudar de verdade? Porque às vezes o nego fala, eu quero estudar mais esse ano. Assim, você precisa estudar o quê? Você é o quê? Você faz o que da vida e você vai estudar o quê para a sua vida concreta? Para não ser só um inteligentinho, né, Pedro? exato. Você tem que estudar pelo interesse à realidade mesmo. E então você precisa imaginar o que é que você precisa fazer para aquilo. E como o Pedro falou, você precisa ser sincero mesmo. Porque se eu estabeleço uma meta de conhecer todas as capitais do Brasil e eu sei que eu preciso ficar em casa para cuidar dos meus filhos e da minha esposa, eu não estou sendo nem um pouco realista, né? Eu estou colocando Exato. uma coisa que foge daquilo que a minha liberdade me pede de verdade. E no fundo, você está fazendo um juízo totalmente errado, equivocado.
aquilo que a gente chama de livre-arbítrio, né? Não é a liberdade de fazer o que a gente quer, porque tem momentos que você não pode escolher o que você vai fazer. É a sua capacidade de fazer um juízo certo mesmo. O arbítrio é isso, né? Você julgar as coisas. O árbitro da partida de futebol, ele julga as coisas. Então, o nosso livre-arbítrio é essa capacidade de julgar as coisas com clareza e com sinceridade, né? Porque senão você faz juízos equivocados e age equivocadamente também. Exato, exatamente. No final das contas é o amor à verdade, né? O amor à realidade. É aquilo É. que tanto se prega na nossa. Porque eu sou da mesma opinião, Melk, não sei você, mas eu sou da mesma opinião de Emílio Surita. Tudo é bolha. Tudo é bolha. Então, assim, na nossa bolha aqui, essa coisa de senso de realidade e estar instalado na realidade, isso é uma coisa muito presente. Só que no fim das contas, assim, isso é um conceito e aquela velha história que nós chegamos na questão do imaginário e do horizonte de consciência. Veja, a forma determina o conteúdo. Então, se você tem uma determinada forma mentes, até esse conteúdo bom, ela vai ser reinterpretada à luz da forma mentes deformada. Então não adianta muito. Então você fala de instalação na realidade e a pessoa toma como realidade a maior mentira do mundo. E quando você vai dizer, ela diz, não, mas eu estou instalado na realidade. Não, meu É. filho, você não está. Assim, você só usou essa palavra para justificar o que você queria. Né? E nós somos campeões em nos enganar. Isso é um ponto. Olha, se tem uma coisa que a gente faz com brilhantismo, com maestria, nós somos Picassos na arte de nos enganar. Certo? A gente consegue fazer isso com uma facilidade que é brincadeira. Que a E gente quer, sabe? quanto mais a gente descobre coisas novas, quanto mais a gente descobre novas palavras, novos conceitos, novas ideias, mais a gente tem material para se enganar, é um negócio impressionante. Eu lembro que Exatamente, exatamente. eu não sei se você está no COF desde o comecinho, mas eu lembro que teve um momento no começo do COF que o professor deu uma bronca, né, mais ou menos na gente, falou, ó, vocês ficam aí punhetando em cima de todas as coisas que estão aprendendo no COF, mas é só punheta, vocês não estão prestando Exato. atenção à coisa concretamente. Então, eu acho que na verdade também é uma fase, né? Desde quando a gente descobre uma coisa nova, até a gente perceber a objetividade dela na experiência concreta, ela passa um tempo nessa imaturidade de Ah, a você geração do não COF usar durou 10 ela. anos, né? Eu Jurou 10 acredito anos. que durou 10 anos para aparecer. Se a gente for olhar Então, direitinho, foi isso. tem uma fase mesmo de maturidade que você não vai ligando aquilo que você está aprendendo com a experiência concreta. Mas é isso que ele está falando, né? O risco que a gente corre é usar tudo isso para continuar se enganando. Alguém perguntou aí como parar de se enganar. O Pedro falou, eu também falou, eu também estou afundado na lama, eu também me engano o dia inteiro, eu fico encontrando justificativa para as minhas merdas. Mas eu acho que um bom exercício mesmo é você parar de prestar mais atenção àquilo que você pensa e prestar mais atenção àquilo que a realidade te pede, aquilo que você tem de fazer. Faz aquilo que você tem de fazer, por mais básico que seja. Olha, me parece que assim, um jeito de não se enganar é ser humilde. A humildade ela é a medida da verdade. Então, uma maneira de ser mais humilde eu sempre tento me colocar isso, sabe? Ultimamente, sobretudo, e é pesado, velho. Porra, é sério que eu sou isso. Quando isso já é um ato não humilde, porque o humilde ele não se espanta com a própria pequenez e miséria. Isso já é um sintoma, né? Porque você só para pensar assim, cara, eu não sou o que eu gostaria de ser, eu não sou o que eu penso que eu sou, eu não sou o que eu digo que eu sou. Eu sou o que eu faço rotineiramente. É isso que eu sou. Eu sou o que eu faço com constância. Aí bota na balança. O que é que a gente faz com constância? Tipo, pelo que a pessoa já é conhecido. Quais são aqueles efeitos que... Melk. Homem, Melk nisso, tu é doido. Melk vai fazer isso, isso, isso. Por quê? Porque já fez muitas vezes. Pedro, homem. Pedro, nessa situação, vai.
Ele está dizendo, mas tu vai ver o que é que ele vai fazer. Veja, esse é o ponto que o cara vê, caramba, eu sou isso. Ou pelo menos, se eu não sou, no sentido ontológico da coisa, mas eu estou dessa maneira. Uhum. Então, isso dá um senso de humildade violento. A gente não é o que pensa que é, a gente não é o que gostaria de ser, a gente não é o que a gente diz que é. A gente é o que a gente faz com constância. Então, assim, quando isso é colocado na balança, pô, dá um senso de realidade. Entendeu? Uhum. Vamos botar na balança assim, quantas dietas a gente quebrou, quantas coisas a gente disse que não ia fazer e fez, ou que disse que ia fazer e não fez, quantas pessoas a gente decepcionou por própria culpa, enfim, todas essas misérias, todas essas mazelas, quando você bota isso no prato, faz, eita caramba, a comida não é tão bonita assim quanto é imaginável, né? Não é um Uhum. porn food de maneira nenhuma. Então, assim, cara, não vai rolar. E aí você tem esse senso de realidade, assim, de não se enganar, porque o cara pode até dizer para os outros que não é assim. Mas quando deita a cabecinha no Uhum. travesseiro, o cara fala, rapaz, é desse jeito mesmo. Então, assim, É isso mesmo. um exercício, né, já que perguntaram como não se enganar, exame de consciência, pô. É um exame de consciência honesto, um exame de consciência contínuo. Né? Não é Eu também, ia porque falar tem, disso aqui agora. porque o cara não é também de ficar alardeando, eu sou um merda. Meu filho, a gente já sabe. É, a gente também é, grande Para com novidade. isso, cara. Para com isso. Ninguém tá querendo. Porque, veja, isso vira uma bandeira de vaidade, né? A pessoa Aham. fica se depreciando o tempo todo. É sério, filho. Quer chamar a atenção? Quer que bata palminha porque você está dizendo que você tem defeitos? Oh, meu Deus do céu. Todo mundo tem defeitos. Então, assim, não é É. isso também. Mas é ter esse senso de realidade, entendeu? Que, como você ia falar aí, que o exame de consciência gera, no cara. É você tenta pelo menos contar a história de cada dia pra você antes de dormir. Hoje eu fiz isso, isso e isso, fui assim, 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 e aí no dia seguinte você faz a mesma coisa. É por isso, esse é um dos motivos que a gente recomenda tanto fazer um diário aqui na página também. Porque aí você vai ter ali objetivamente escrito, você vai poder revisar todos os dias. Ó, geralmente eu ajo assim, geralmente eu faço assim. Então você tem algo que você consegue visualizar. Hoje eu fui assim, assim, assim. A semana inteira eu fiz isso, isso e isso. Então, se tiver algum ponto que você precisa mudar, ele se torna mais visível. Exato, essa coisa de fazer diário é muito, muito bom, né? Eu sempre digo aos meus alunos, essa semana teve um que diz assim, mas eu vou escrever uma coisa sobre o dia. E por que é que eu vou escrever uma coisa sobre o dia se Parece não tem tão nada de bobo, né? importante? Cara, o dia é a substância do negócio. Se em cada ato existe um movimento da providência, isso implica dizer que nada é irrelevante. Porque tudo é uma disposição dentro do plano salvífico, se você for olhar. Então, É. assim, não existe nada irrelevante. Um colega meu, Danilo, ele disse uma frase que eu nunca vou me esquecer, né? Que assim, tudo é insignificante até que alguém descubra a singularidade. E é exatamente isso, tudo significa alguma coisa. Esse lance do diário é fantástico. Primeiro pelos exercícios intelectuais básicos, né? Você escrita, capacidade de compreensão, de análise, isso é muito bom. Mas do ponto de vista moral e espiritual também, porque dá... Veja, todo diário é um diário espiritual. Uhum. Todo diário é diário espiritual. Não tem para onde correr. Porque, no final das contas, o que se derrama na página é a substância da vida. Obviamente, essa Uhum. substância é espiritual, né? Porque são as suas escolhas, são as disposições circunstanciais da providência, é a luta do pecado com a virtude, são as suas próprias dores, são as consolações. Então, todo diário é de tipo espiritual. Não tem para onde correr. Então, no final das contas, impresso ali está um retrato da alma. Por isso que é absurdamente importante, né, fazer um diário. Uhum. É isso mesmo, Pedro. Eu acho que o Insta vai nos derrubar em 1 ou 2 minutos. Então, Então, essa sua última frase me lembrou o Bruno Tolentino um pouco antes de morrer. Ele falou, né? Tudo é graça imerecida. Algumas semanas antes ele escreveu isso aí. exato. Então, é isso Como mesmo. diria o personagem de Bernanou, tudo é graça, né? Tudo é graça. E Pois, tudo é meu... graça e a gente não mereceria tudo isso, né? A gente não Exatamente, eu exatamente. não mereceria sequer a graça do Pedro ter aceitado o convite e estar aqui falando comigo. Mas o Muito fato. menos eu de estar aqui, né? E não é.
Não é pela admiração que eu tenho com o Pedro, nem nada disso. É porque o fato do Pedro existir e ser possível fazer isso aqui já é um negócio impressionante. Então, Pois é. e saber disso, colocar isso objetivamente na minha experiência, na minha consciência, hoje de noite, quando eu puder me lembrar que isso aconteceu, já é uma coisa impressionante e relevante, tanto quanto as outras coisas que me aconteceram. Pois Claro é. que existe uma hierarquia nas coisas que nos acontecem, mas a gente precisa lembrar disso, lembrar que a maioria das coisas que a gente não tem porque mereceu mesmo. E lembrar disso na hora que a gente for executar nossas metas também. Pois é isso, meu caro Melk, né? No final das contas, Deus é bom. Muito obrigado por Obrigado, por eu, estar aqui, Pedro. viu? De coração, foi um prazer grande conhecer, abraçar aí pra família, pra todo mundo. E vamos embora, né? Obrigado. Vamos É embora isso. espalhar, Até espalhar mais. o que a gente conseguiu juntar esses últimos anos aí, Instagram fora. Viu? Pois, Isso. um abração pra A gente vai todos. marcar outras lives. Ah, se o bom Deus Sem se eco. permitir, a gente faz. Sem eco, por favor. Ei, pois abração, Melk. Fica na paz, até Valeu, a próxima, Pedro. viu? Até mais. Até Tchau. mais. Fiquem com Deus e rezem sempre.